Espírito, aquilo que resiste à direção do Espírito. E nós sabemos que temos resistências externas e resistências internas. Você sabe que nós temos 3 formas de sermos dirigidos pelo Espírito Santo, não é? Na verdade, 4 formas. A primeira, que é o testemunho interior, de Romanos 8,16. Põe para mim aqui, Henrique, por gentileza, Romanos 8,14. O testemunho interior que fala sobre, o 14 nós falamos aqui, não é todo aquele que é dirigido pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui fala de ruiós, que são filhos maduros, aqueles que já discernem, têm clareza, que amadureceram, que sabem que é a voz de Deus, que compreende a voz de Deus, que compreende a palavra. Aí fala do exercício das 3 direções, das outras 3 direções, né? Que é do testemunho interior, a voz interior e a voz do Espírito Santo. Então, todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, são ruiosos, são filhos maduros. Se a gente ler os versos seguintes, vai para o 15, vamos seguir. Porque vocês não receberam o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas vocês receberam o Espírito de adoção, no qual clamamos Abba, Pai, verso 16. Não é? E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, esse testemunho interior, não é? Que é uma outra direção do Espírito, é uma forma dele dirigir, não é? É uma forma dele nos dirigir, falando no teu coração. Sabe quando tá aquela luz verde ou luz vermelha para acionar, tomar uma atitude? Às vezes você está orando e de repente você não ouve uma voz, mas você tem uma luz, piscou lá, deu um ok, você sentiu um gozo, você não ouviu nada, mas você sentiu algo. Eu me lembro do David Poyong-Chu no livro Quarta Dimensão, que ele fala que estava orando lá para a construção do templo, ele precisava de não sei quantos milhões, muitos milhões de dólares, não é, para começar a obra, e era uma coisa assim gigantesca, fora da realidade dele. E Deus falou para ele comprar o terreno, ele comprou o terreno, e agora precisa começar a obra, e ele estava orando sobre isso, e um dia ele estava sentado na mesa, almoçando ou jantando com a esposa, numa refeição, e veio o testemunho interior, a luz verde acendeu naquela hora, e ele falou para a mulher, chegou, vamos começar a obra. Mas o que aconteceu? Ninguém ligou, nem nada, simplesmente deu aquele testemunho interno, e ele então, no dia seguinte, já lança mão, contrata as empresas e inicia a obra, e durante toda a construção, ele precisou de direções, ele precisou da voz, ele precisou do testemunho para continuar, não é, para construir uma igreja que se assentasse 10 mil membros num único culto. Então, ele é apenas um dos exemplos. Nós temos o exemplo do próprio Kenneth Hagin, que nós fizemos aí a escola, temos os livros dele, talvez, eu vou falar de novo, seria bom vocês adquirirem como ser dirigido pelo Espírito Santo, vai ajudar muito nisso, né? Esse testemunho interior, tem disso, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos, não é uma coisa que João ou Maria disse, não é uma coisa que Adailton disse que você é filho de Deus, é testemunhado aí dentro. É testemunhado aí dentro. Eu perguntei para esse senhor lá no hospital, eu disse, se você tivesse batido o pescoço ao invés do fêmur, e tivesse morrido, onde você estaria agora? Ele pensou assim e ficou assim. Ele tem um olho verde, né? Aquele olhão assim, bem verde, quase igual ao meu. Aí, ficou pensando, ele disse que eu acho que no céu. Quer dizer, não tem um testemunho interior, não tem, então não, porque o testemunho interior, aí nesse caso até a própria criança tem isso, o nascido de novo, é por isso que aí a palavra filhos aqui não é ruiosa, é tecnon, é menino, é nascido, é criança. Então ele diz, o próprio Espírito testifica o nosso Espírito que somos tecnons, que somos filhos. Então o menino nasceu de novo, ele já tem esse testemunho interior, ele já pode atender isso, talvez não para algumas direções mais da vida, do dia a dia, coisas, sabe, fundamentais, mas para saber que ele é um filho de Deus, ninguém vai tirar isso dele, é como tentar te convencer de que o seu nome não é o que te chamam desde criança, aquele que está registrado, está colocado no teu registro, não é? Então, é esse testemunho interior. A segunda forma do Espírito Santo nos dirigir é por meio da voz do teu próprio Espírito, é uma voz. Aí não é um testemunho, mas é uma voz que você ouve, que não é do Espírito Santo, é a voz do teu Espírito. Você ouve com palavras, você ouve frases, você sabe, fala. É uma voz que você ouve de dentro para fora, não é a voz do Espírito Santo. E a outra forma é o próprio Espírito Santo falando, que o Kenneth Hagin usa até o exemplo de ser alguém que fala um pouco mais
enérgico, mais autoritário. É ele falando, e você ouve de fora, você não ouve de dentro, é como se ouvisse de fora. Embora ele fale dentro, também fale no teu espírito. Mas ele chega a falar no teu ouvido. Ele chega a falar, a Bíblia diz que Paulo, quando ele estava no caminho de Damasco, ele ouviu uma voz, os que estavam com ele não ouviram, mas ele ouviu a voz, ele viu a luz e ouviu a voz. Não é? Então, essa coisa de ser dirigido, dessa caminhada, sob a direção de Deus. Mas, pastor, quais são as resistências a essas direções? A primeira resistência é a obra de Satanás, a obra do inferno. Não é? Porque ele sabe no que vai dar as boas direções. O diabo sabe, gente, que se um cristão amadurece e ele segue direções, fatalmente ele arrasta consigo uma grande força de Deus e leva pessoas ao sucesso. Porque a vida dele se torna uma referência muito forte. Por que vocês acham que as pessoas seguiam Paulo mesmo para a morte? Por que vocês acham que as pessoas seguiam Pedro mesmo em tempo de perseguição? Porque esses caras tinham direções, esses caras sabiam para onde iam. Esses caras ouviam. Eles ouviam, gente. Mesmo em tempo de conflito da igreja, a turma ia atrás desses caras. E você vai ver grandes homens de Deus no decorrer da história, que tinham uma sensibilidade espiritual, que ouviam. Então as pessoas procuravam eles, se achegavam a eles, porque são pessoas que sabem o que querem. 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, o verso de número 14, 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque são loucura para ele. Mas o que é e não pode entender porque ele se discerne espiritualmente, mais o verso 15. O homem espiritual julga todas as coisas, fala aí de uma maturidade, julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado por ninguém. Ou seja, ele tem direções que outros não têm, ele percebe coisas que outros não percebem. Não estou falando aqui de dons, gente, não estou falando aqui de dons, porque dons, só para vocês não pensarem, mas é por meio de dons, não. Dons não são sinônimo de maturidade na igreja. Dons não são sinônimo de maturidade. Dons. Pastor, eu quero orar em língua. Orar em língua é como aquela bolinha que dá para a criança, a bolinha grande que ele não engole, que dá para o Tito. O brinquedinho é como se fosse a oração em línguas. E aí a pessoa ora em línguas e pode manifestar outros dons. Todos 9 dons se manifestam na igreja e não necessariamente precisa ser maduro para isso. Porque o dons é para edificação do corpo, mas é uma coisa que o Espírito libera conforme lhe apraz, no momento em que ele quer liberar, ele atua, não precisa de maturidade para isso, só precisa de gente ousada, corajosa, que levanta e desce o cajado. Ou abre a boca, né? Fala do cajado, a gente pensa logo em pancada. Mas o cajado, gente, o cajado que o pastor carregava, não tinha a ver com espancar ovelhas, pelo amor de Deus, né? Porque está sempre uma ideia de cajado é para bater em ovelha. Não tinha a ver com espancamento de ovelha. Um lado do cajado era para guiar a ovelha. O outro lado do cajado, que era meio ganchado, era para puxar a ovelha para perto. Nenhum lado do cajado tem a ideia de pancada. Aí, os dois lados serviam para quebrar o pau na cabeça do lobo. Então, só se sente apanhado pelo cajado, lobo. Ovelha, não. Não é? Então, quando você compreende, que só tem que corrigir nessas coisas, né? Quando você compreende esse caminho a espiritualidade que não tem a ver com para ser dirigido, pastor, essas direções é por dom. Não é. Paulo fala que a igreja de Coríntios não lhe faltava nenhum dom. No entanto, eles eram meninos do entendimento. Não faltava nenhum dom, a igreja operava todos os dons, é tanto que Paulo ensina a igreja como organizar isso. Gente, todo mundo quer orar em línguas, todo mundo quer profetizar, eles têm que organizar. É bom isso, é de Deus, é fogo, mas é preciso organizar, não é? Então não tem a ver, quando a gente fala desse homem espiritual, esse homem maduro, quando fala desse homem espiritual, esse homem maduro, fala daquele que amadureceu, que
discerne, que percebe, que se adianta, onde ele já libera sabedoria. A sabedoria é algo que flui através dele. É uma pessoa que tem bons conselhos, que tem boas direções. É uma pessoa que é tardio para falar, que fala com mais sabedoria, que se recolhe. É uma pessoa que não responde imediatamente às pressões de fora. Não tributa a injustiça com injustiça. Importante que a gente tenha isso no coração, não é? Então ele disse, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pastor, como eu desenvolvo isso? Se você ler o verso 16, você vai entender. O verso 16 diz assim, quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruir? Porém, nós, a igreja, temos a mente de Cristo. Temos o Espírito dele dentro da gente, o que conhece as coisas de Deus e que pode ser desenvolvido a partir disso. Então, a minha maior resistência, uma das maiores resistências, é a obra do inferno. Ele vai querer te atrapalhar para um avanço na percepção espiritual. Criar confusão na sua cabeça, te acelerar, te desacelerar. Eu coloquei aqui uma frase, né? Quando o diabo não consegue te parar, ele te acelera. Ele te acelera tanto no que você faz, fisicamente, como fica louco para um lado e para o outro. Lembra de Marta? Marta estava ali na presença de Jesus, mas ela não percebeu o quanto ele tinha para dar. Ela estava tão acelerada em querendo fazer alguma coisa, que ela não percebeu o quanto Jesus tinha para dar. Resultado que ela queria dar para Jesus, dar, e fazer coisas para ele. Mas Maria percebeu o quanto Jesus tinha para dar. Muito mais do que jamais ela poderia oferecer para ele. Ela vai e se assenta nos pés dele. Ele disse, Marta, você está inquietas com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. Jesus não eliminou o que a Marta está dizendo, você escolheu o mal, o ruim, não. Ele disse que essa não é a melhor parte. A melhor parte é a que Maria escolheu. Por quê? O que você está fazendo vai passar. A sua loucura vai passar. O trabalho, eu estou trabalhando. Cara, você vai morrer, o trabalho vai ficar. Vai ficar. Mas aqui a parte que Maria escolheu não será tirada. Oh, meu Deus. Ele disse, essa nunca será tirada. Essa só é acrescentada, sabe? Tesouro, depósito. Sabe quando você faz aquela aplicação que você só... De 12 meses, durante um ano você não pode sacar. O banco não te dá. Você não tem nada durante 12 meses. Mas tudo que você colocar lá, acumula. Mas você não pode tirar. É isso aí. Seu relacionamento com ele, se assentar, ouvir, uma leitura da palavra, um tempo assentado aqui, ó, ouvindo, cara, isso nunca será tirado de você. Nunca será tirado. É acumulado. É acumular no bom depósito, é acumular no bom depósito. E o que é que o diabo vai fazer? Te acelerar com coisas lícitas. Não é com coisa ruim, não. Mateus 6, Jesus diz assim, por que vocês estão ansiosos com o que comer, beber e vestir? Isso é lícito. É lícito, gente, não é coisa errada, não. Ninguém está ansioso para ir tomar uma cachaça, ir, sei lá, usar uma droga ou fumar um cigarro. Não, pastor, tem que terminar logo porque eu preciso fumar um cigarro. Tem que terminar logo porque eu preciso tomar uma cachaça. Não, não é isso não, gente. É coisa lícita. É a pessoa acordar e ver que está, sei lá, tem filhos e que está acabando, está esvaziando o celeiro, está acabando a farinha da panela, está acabando o feijão da botija, o óleo da botija, e a pessoa querer ficar para lá e para cá. Isso é lícito, gente. Mas é verdade. Porque às vezes as pessoas pensam que o diabo vai acelerar só para fazer coisa errada. Fulano está acelerado, né? Não, gente, são coisas que aparentemente são importantes. É por isso que eu iniciei aqui falando, Deus não pode ser a minha prioridade. Deus tem que ser a minha vida. É minha vida, é o motivo da minha existência. Não pode ser trocado por nada. Prioridade dá para trocar, vida não dá para trocar. Pensa, você trocando a sua vida. Estou cansado de viver. Amanhã eu pego outra. Não dá. Já era. Então não pode ser. Então, o inferno vai trabalhar com você. 1 Pedro 5, 7, né, Henrique? 1 Pedro 5, 7? Vai lá, acho que é lá. Humilhai, isso aí, 5, 6. Obrigado, Henrique. Ele veio no lugar certo. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno, ele exalte vocês. Pode seguir? Lançando sobre ele... Henrique, eu acho que eu queria o 5 também. Acho que é o 5 também, se não me engano, né? Isso aí.
Rogo-vos igualmente, irmãos jovens, né? Todos os jovens digam amém. 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 Sede submissos aos que são mais velhos. E agora os mais velhos digam amém. Deixa eu ouvir, pastor Ivanildo. Sede submissos aos anciãos, aos velhos, aos presbíteros. Outros sim, no trato uns com os outros, de uns para com os outros também, né? Cingivos de humildade, porque Deus resiste a quem? Aos soberbos. Aqueles que acham que são, que têm, que podem e que eu consigo, esquece. Sabe o que é resistir? É colocar a mão. Gente, olha lá o significado, Deus põe a mão no peito, não deixa passar. Não deixa passar. Não vai no nome dele, vai sozinho. É tipo assim, vai sozinho. Deus está com a mão dizendo, pare. Sabe quando o guarda diz assim para alguém na rodovia? Se a pessoa obedece à lei, ele vai encostar. Se ele passar disso aqui, cortar a volta e ir embora, na hora é acionado o rádio. Fugitivo. Sem cobertura da lei. Sem cobertura da lei. É isso, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça. Contudo, aos humildes, ele concede graça. Pode seguir, Henrique, agora eu sei, sim. Humilhai-vos então, o que é que eu faço? Portanto, se humilhe, como? Na mão dos homens, não debaixo da mão de Deus. Cara, o que é se humilhar debaixo da mão de Deus? O que é uma pessoa humilde? É uma pessoa que abre mão da soberba do que acha e questiona a Deus como eu devo fazer. A Bíblia diz que aquele jovem rico que chega para Jesus e diz assim, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou e já amou ele. Que o cara vem numa humildade, falando baixinho, pequenininho, todo abaixadinho, agachadinho. E diz assim, Jesus vendo o amou. Olha que humilde, que menino humilde. Mas aí quando Jesus tocou na feridinha dele, ele foi embora triste. Você entendeu? Então humilhar-se é abrir mão do que eu acho, da minha prepotência, da minha arrogância, da minha soberba, cara, e ouvir a palavra. Tiago escreve assim, olha, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Da potente mão de Deus, para que no tempo certo ele... Gente, olha só, olha essa palavra oportuno. O tempo oportuno. Sabe, Deus sabe exatamente quando você vai precisar de uma assistência. Às vezes você está preocupado que não chegou ainda. Calma. O tempo oportuno não é o tempo oportuno de Deus, é o tempo oportuno seu. É quando você vai precisar de uma assistência. Às vezes você pensa que está precisando de uma coisa agora e não está precisando. É só uma sensação, porque você está vendo todo mundo você está vendo todo mundo se movendo com isso e com aquilo, e você diz, ai, eu também queria, e aí na tua cabeça gera aquela necessidade, eu quero, e Deus está preparando, e às vezes você fica ansioso. Eu me lembro quando o irmão Ivanilson e a irmã Neide veio aqui para São Paulo, chegaram, cara, a gente começou a orar, né, pedindo a Deus para a casa deles, porque eu ficava em casa falando com Deus, Senhor, os teus filhos vieram de lá para cá e é muito ruim, eu entendo que é ruim um casal ficar dentro da casa dos outros, eles estão acostumados a morar sozinhos, já são idosos, já passaram dos 80, e aí... E eu ficava lá, e Deus estava preparando, hoje eles estão lá, e eles tinham um desenho de casa que eles queriam. Eles tinham um desenho, uma ideia, e tinham colocado na presença de Deus. E aí Deus estava aguardando o momento em que aquela casa estivesse livre, desocupada, até chegou o momento. E Deus levou lá eles dois e o Jackson, plum, essa casa aqui, estão lá tranquila, uma casinha gostosa, bonitinha, independente, dentro da medida deles. Isso é o tempo oportuno, gente. É o kairós de Deus. É o kairós de Deus. Deus tem um kairós preparado para a sua vida, para as tuas necessidades, para te atender. Só se alegre nele, só confie, só descanse nele. Isso é uma direção, que é outra direção, que é a direção por meio da palavra, onde eu me alegro nele. Verso 7, pode seguir, Henrique. Verso 7, lança sobre ele a tua ansiedade. Qual é a ferramenta? A ansiedade. É outra ferramenta das trevas, que resiste, que atrapalha direções. Ansiedade.
está ansioso, inquieto, sabe? Inquieto para lá e para cá, e não sabe o que fazer, e que quer, sabe aquele negócio de, meu Deus, eu tenho que fazer, e como vai ser amanhã? A pessoa já, domingo, já traz a segunda para o domingo. Almoçou, já pesca a segunda. Joga o anzol e traz e coloca a segunda no domingo e já fica ali. Amanhã é a segunda, meu Deus, parecendo um pitu armado. Não consegue descansar o domingo, e aí quando é na segunda-feira, nossa, estou cansado, porque não descansou, cara. É isso aí, ansiedade do coração, pela ansiedade do coração, como é que é? O coração alegre formoseia o rosto, mas pela ansiedade, inquietação do coração, abate a alma. Porque a pessoa guincha, ela pega o futuro e traz para o presente. Cara, só que o futuro é uma utopia, é algo ainda, não sei ainda, não sei como vai ser, mas aí eu vou desenhar nele. Eu vou pegar um papel em branco, cara, que pode ter grandes possibilidades, e vou escrever a possibilidade do meu desespero. Aí, vai ter que ser assim, pelo amor de Jesus Cristo. Eu faço igual Paulo agora, rogo-vos pela compaixão de Deus, que deixe o futuro no futuro. Deixa o bichinho lá. Viva o momento, desfrute do momento. Vai para casa daqui a pouco, almoce. Toma um banho, sei lá, está calor. Vai para a varanda, senta, diz obrigado, Jesus. Vai curtir, fica medindo o vento. É do dia. Do dia, gente. O vento que passa pela sua janela hoje não vai passar amanhã, é outro. Deus renova todos. A Bíblia diz que Ele renova toda manhã a misericórdia dEle. Então curte isso, sei lá, vai curtir o marido, vai curtir um filho, vai curtir a esposa, vai curtir um amigo, liga para alguém, vai ver um bom programa. Só desfruta do hoje, desse momento, se alegre em Deus. A Bíblia diz, alegra-te jovem na tua mocidade. Eu acho que o meu maior vigor é agora. É esse momento que eu não sei o próximo minuto, se Jesus vai voltar, se eu vou partir, se Ele vem me encontrar, ou se eu vou encontrar Ele, sei lá. Eu preciso desfrutar desse agora, gente. Lançar sobre Ele a tua ansiedade, por quê? Porque Ele tem cuidado de mim. Jesus diz, porque estás ansioso pelo dia de amanhã, deixe para cada dia o seu próprio mal. Vamos fechar, Henrique, aí o 8. Pode seguir. Sede sóbrios, conscientes, tranquilos, sabe, equilibrados. A sobriedade, gente, fala de governo, de domínio também. Sobriedade fala de domínio, controle da situação. É o oposto de bêbados, é o oposto de desequilíbrio, não é? Fala de domínio, sede sóbrio. Mas, pastor, eu estou querendo ficar, gente, para. Às vezes eu brinco com a Clara, falo, mozinho, eu estou com vontade de alguma coisa e eu não quero fazer. Fala, gata, vontade é igual a estação, dá e passa. Um tempinho que já passa. Vem aqui, deita aqui. Às vezes a gente está deitado, ela, mozinho, eu não estou conseguindo dormir. Deita aqui no meu peito e conta carneirinho. Já tem uma lãzinha aqui, ela já aproveita. Conta carneirinho. E dorme, né? Sede sóbrio e vigilantes. Por quê? Porque na tua ansiedade, na soberba, o diabo anda procurando pessoas assim, pessoas ansiosas, pessoas soberbas, pessoas arrogantes, para que ele possa tragar. Se ele encontra, já era. Vai, cadeia, trevas espirituais. É verdade, pastor. É verdade. Às vezes eu fico viajando nessas coisas, eu fico lendo, eu digo, meu Deus, é tanta coisa para falar. Gente, eu nem li aqui o meu papel, não li o celular, só falando, né? Só para vocês captarem. Sede só vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor como leão rujando, buscando a quem possa devorar. Vamos fechar com o verso 9. Ele diz, mas sabe o que é que você faz? Resista firme na fé. Não pensando que você é a única pessoa que está enfrentando isso. Resista firme na fé, sabendo que em todo mundo tem pessoas passando pela mesma situação, pela mesma necessidade. No entanto, você se posicione em fé. Cara, aqui não. Eu tenho Deus, eu me rendo a Ele, estou com Ele, Ele está comigo, Ele me garante segurança e paz. E acabou. Ah, mas você vai ser derrotado. Eu disse, cara, já de longas datas você vem sendo derrotado. Desde que Jesus te venceu na cruz, a igreja vem te derrotando e não vai ser menor hoje. Amém, gente?
Vocês guardem isso no coração. Tem muito mais coisa para falar, mas o nosso horário não dá mais para